quer turbinar no seu currículo e não sabe como, tanto no acadêmico quanto no mundo dos negócios, o certificado internacional ITEP, que hoje é aceito por grandes universidades americanas, também no formato online, é o nosso tópico de hoje, tá? E nós vamos fazer a comparação do ITEP com o TOEIC, o TOEFL ITP e o TOEFL IBT, ok? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos esperando vocês aí para começar a nossa live de hoje. Nós vamos falar aí sobre a certificação aí do Certificado Internacional ITEP, que vem sendo muito conceituado aí, tanto no ramo acadêmico, mestrado, doutorado, quanto também para o mundo dos negócios. O ITEP tem sido bem visto e bem cotado aí. E aí nós vamos também colocar as principais diferenças em relação às outras certificações mais conhecidas, que é o TOEIC, o TOEFL IBT e o TOEFL ITP, tá? Bom, vamos lá então. Hoje, como nossa convidada, Kátia Kajihara, que trabalha há mais de 20 anos aí no ramo de educação. A Kátia está entrando aí para dar boa noite para a gente. Tudo bem, Kátia? Gente, boa noite. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Prazer tê-la com a gente aqui essa noite. O prazer é meu e agradeço o convite. Nós também agradecemos a sua participação. Pessoal, para quem não conhece, a nossa convidada de hoje, ela trabalha há mais de 20 anos aí na área de educação e ensino, né? Ela vem alinhando aí tecnologia, conhecimento e expertise em todos os quesitos aí nas certificações internacionais. Inclusive, ela participa ativamente de discussões aí sobre a proficiência em contexto mundial. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência dela aí. E ela também representa os certificados ITEP aqui no Brasil, né? Ela é a representante oficial deles aqui no Brasil. E a Self Idiomas tem uma história com a MK Idiomas, né, Kátia? Apesar de serem duas escolas de inglês, mas são duas escolas de inglês muito parceiras aí. A gente está nessa parceria, acho que desde 2012, é isso mesmo? Sim, eu acho que mais ou menos isso. Já há quase 10 anos, hein, Dani? Olha só, uma história aí por trás, né, Kátia? Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a Kátia foi responsável pela homologação do TOEFL IBT aqui na Self Idiomas. Graças a ela, nós temos essa certificação hoje aqui no mercado de Piracicaba, que a Self é a única escola, inclusive ela não é a única só em Piracicaba, não. Ela é a única na região toda aqui. Nós atendemos todas as cidades vizinhas. Uma pessoa, se ela não quiser fazer aqui em Piracicaba, ela vai ter que viajar. Campinas, São Paulo, ela vai ter que ir além, né? Mas graças a essa parceria aí, né, a Kátia que nos ajudou aí a fazer essa implantação aí. E com isso nós temos mudado aí a vida de centenas de jovens estudantes e outras pessoas que querem fazer faculdade, mestrado, doutorado, bolsa sanduíche, pessoal que quer jogar futebol fora do país com bolsa de faculdades. E não só isso, nós ajudamos também muitas pessoas aí do Ciências Sem Fronteiras também, né? Que foi, assim, um programa que o governo desenvolveu, onde as pessoas, elas precisavam fazer o TOEFL, né? Para elas poderem ir e conseguir essas bolsas fora do país. Mas, enfim. Bom, Kátia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí dessa experiência sua aí, dessa participação que você tem aí em discussões internacionais aí dos certificados de proficiência. Então, Dani, isso começou há talvez mais de 15 anos, quando nós começamos a trabalhar com os exames TOEFL, e anualmente nos reuníamos para discutir as tendências da parte de avaliação em diversos países. Então, haviam as reuniões dentro da América Latina e as reuniões mundiais, né, globais, que a gente chamava. Mais recentemente, isso tem se intensificado, principalmente com a equipe do ITEP também,
em que nós mensalmente discutimos a tendência do que tem acontecido em diversos países, Turquia, Colômbia, Índia, Brasil, e a gente acaba tendo um panorama do que tem sido a tendência tanto das universidades quanto da área corporativa na parte de avaliação. Entendi. Agora, assim, mais uma coisa que me atraiu bastante nessa... para continuar nesse segmento de avaliações, é que quanto mais eu comecei a ter contato com pessoas de outros países, a viajar, já estive em mais de 20 países, morei fora também, né? Cada vez mais eu via o quanto a certificação era um dos passos, mas um passo importantíssimo, para que a pessoa tivesse essas oportunidades fora do país também. Hoje, até aqui dentro do Brasil também, né, nos programas de pós-graduação, de bolsa, mas principalmente fora do país. E eu acho que o brasileiro ainda, em comparação com outros países, ainda está, digamos assim, despertando para isso, né? Você pega a Ásia, eles fazem testagens assim, muito, 10 vezes maior do que aqui no Brasil. Existe um intercâmbio maior entre alunos de universidades, pessoas na mobilidade corporativa. Então, eu acho que isso é uma coisa que está crescendo, né? É uma tendência aqui no Brasil, mas ainda nós estamos, digamos assim, despertando, né, para essa realidade. Nossa, muito bacana, Kátia. Vamos dar boa noite aí para o pessoal, Cristina, Lídia, que está entrando. Prazer, Lídia. O Rafa, pessoal do FISC, PBF, bacana a participação de vocês aí, Fabiane, Juarez, Fernanda, Cristina, Isabela, Ros. Gente, bastante gente aí. Natália, Agência 30, Eliana, Érica, Cláudia. Gente, não vai dar para falar boa noite para todo mundo, mas sintam-se acolhidos aí. Muito bacana a participação de vocês. Kátia, fala um pouquinho para a gente o que é hoje um teste de proficiência. Um teste de proficiência, ele avalia o desempenho ou a competência linguística de uma pessoa de forma imparcial, ou seja, independente da escola em que ele está estudando ou do curso de inglês do livro, do professor que ele está estudando. Então, é uma avaliação imparcial e internacional, né? São empresas especializadas que desenvolvem essas avaliações e aplicam no mundo inteiro. Bacana. Em relação às habilidades, né, são avaliados a parte de speaking, a parte oral, a auditiva, escrita, que seria a redação, gramática, leitura. São geralmente 5 habilidades que são avaliadas. E aí, em algumas provas, o candidato ele tem a opção de fazer as 5 e tem algumas que as empresas deixam algumas habilidades opcionais. Entendi. E por que esse candidato tem que ter um certificado internacional hoje? Qual a importância desse certificado aí para o currículo desse aluno, para a vida dele em si? Eu acho que o aluno que tem um certificado de proficiência internacional, ele tem como se fosse um passaporte, né? Que vai assim, abrir as portas para ele para estudar no exterior, fazer uma graduação, uma pós. Aqui no Brasil, as universidades públicas solicitam esse certificado de proficiência nos programas de mestrado e doutorado, oportunidades de bolsa de estudo, e hoje bastante no segmento corporativo, né? Muitas empresas contratando fora do Brasil, brasileiros para trabalharem, inclusive com esse negócio de pandemia, para trabalharem daqui mesmo, atendendo multinacionais fora. O processo de seleção, você começa pela análise de currículo, ou para chamar para uma entrevista, eu preciso saber se a pessoa fala inglês. Então, eu acho que uma das coisas que chama atenção no currículo é ter esse certificado de proficiência. Eu acho que abre muitas oportunidades. E o que eu vejo, Dani, muito, são as pessoas perdendo oportunidades, né? Quando nós vamos fazer palestra na universidade,
conversar nas empresas, sempre tem pessoas que comentam, olha, eu perdi uma bolsa no ano passado porque não deu tempo de eu fazer a prova, não deu tempo de eu me preparar, ou de aprender inglês, né? Às vezes tem uns ainda que ainda precisam ir mais para trás ainda, né? Aprender o inglês e perdem oportunidades, né? Então, acho que você ter já isso em mãos te habilita a N possibilidades. Exatamente. E as empresas, elas têm buscado muito também esse segmento aí, porque vem pronto para elas, né? Elas pegam lá o currículo da pessoa, se vem uma certificação internacional junta, muitas vezes essa pessoa passa até tem algum processo de seleção em inglês, alguma coisa, a pessoa nem passa por esse processo da empresa, porque já tem aquilo no currículo, já provando a sua proficiência, né? Então, isso é uma coisa bem bacana, que infelizmente no Brasil são poucas as empresas que usam corretamente, mas quem sabe aí no futuro mais próximo a gente tem aí mais empresas vendo essa oportunidade aí de não precisar eles terem que fazer um processo de seleção, né? Eles já buscarem isso pronto no mercado. E né? além desse momento da contratação que a gente está falando, tem empresas que implementaram políticas de idiomas, né? É comum uma empresa pagar curso de idioma para o funcionário ou reembolsar, e hoje as empresas estão buscando mensurar o aproveitamento desse investimento em inglês, por exemplo, né? Então, elas continuam reembolsando o candidato, mas regularmente, a cada 6 meses, ou uma vez por ano, ou a cada 100 horas de estudo, eles aplicam uma avaliação de proficiência independente para mensurar se houve progresso por parte do funcionário, do colaborador. Então, hoje não é somente no momento da contratação, mas também como política de idiomas dentro da empresa. Entendi. Bacana, bacana. Não, muito legal essa observação sua aí. E agora o momento tão esperado aí da nossa live, né? O que é o ITAP Exam, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente, porque ele tem aí vários segmentos. Eu queria que você explicasse e detalhasse cada um deles, e aí nós vamos abrindo para pergunta também, se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa na hora. E aí, Kátia, eu vou falar para você da gente tentar fazer uma menção aos certificados mais conhecidos aí, TOEIC, TOEFL IBT, TOEFL ITP, né? Para a gente tentar fazer um bem bolado entre os dois aí, para as pessoas de casa terem uma noção, uma visão melhor do que essa certificação. Pode ser? Pode sim. Então, Bom, então assim, lá. o ITAP, ele significa, é a sigla, né, de International Test of English Proficiency. É uma prova hoje desenvolvida pela empresa ITAP, que fica na Califórnia. É uma prova online, com conteúdo voltado para segmentos específicos. Por exemplo, tem o ITAP Academic, que é voltado para quem pretende entrar numa universidade no exterior, ou mesmo para os cursos de pós-graduação no Brasil. O ITAP Business, ele engloba situações de trabalho na prova, não é nada técnico, né, extremamente técnico, mas o contexto, as pessoas estão discutindo numa reunião, o texto, ele é um comunicado da empresa. No Academic, por exemplo, você tem alunos conversando sobre alguma coisa da universidade, uma decisão da universidade. Os textos são voltados mais, por exemplo, para a área de biologia, placas tectônicas, por exemplo, reprodução marinha, né? Então, você tem essa diferença de contexto. Tem também o ITAP Conversation, que é uma prova só de conversação. ITAP Hospitality, é uma prova assim, bem legal também, voltada para o segmento de turismo e hotelaria. Au pair, né, dos programas au pair. Então, assim, eles têm provas para diferentes segmentos. Inclusive, uma também bem adequada para quem não tem nem esse interesse business, nem a parte de universidade, mas quer ter um certificado de General English,
que é o ITAP Certificate. E aí ele é dividido em nível básico, intermediário e avançado. Bacana, bacana. Ele vai até o C1, então. Ele vai de A1 Ele a vai... C1, é isso? Isso. Outra Tá. coisa é que acho que um outro ponto importante é que a nota, a pontuação do ITEP, ele está mapeado de acordo com o Marco Comum Europeu, né? O CFR, para quem não conhece, é como se fosse uma medida, uma régua internacional, não só para inglês, voltado para materiais de idiomas, provas, em que se fala o nível, né? A1, básico, intermediário e avançado. Eles se dividem em A1, A2, B1, B2, C1, C2. Além disso, o ITEP, ele não é uma prova passar ou reprovar. Ele é uma prova que funciona por sistema de pontuação. Então, também o candidato não precisa ficar preocupado, porque, de qualquer forma, ele vai receber um feedback do nível que ele está atualmente, né? E uma outra coisa que é bem diferente no exame ITEP é o relatório diferenciado. Além da nota da nota por habilidade, ele apresenta um gráfico relacionando o desempenho nas sub-skills, que seriam assim, sub-habilidades, né? Então, dentro de gramática, qual foi a performance dele em tempos verbais, preposições, artigos, dentro de reading, como foi na parte de ideia principal, entender detalhes, inferências, vocabulário. Então, acho que esse também é um dos diferenciais do ITEP. Bacana. E esse lance da régua aí, a gente pode comparar com os outros certificados também, porque eles também oferecem a régua e não tem aquela questão, passou ou não passou. Não, ele coloca você naquela régua do CFR, né? A1, A2, B1, B2, C1, né? Então, como que você foi? Você foi A1, você está no básico, B1 para intermediário, A2 para intermediário, B1 intermediário, então ele coloca você em que panorama tá. E eu acho muito jóia esses tipos de prova, porque elas não são aquelas provas que elas avaliam, por exemplo, tem provas aí que a gente vê no mercado que você tem que comprar o seu nível. Você vai fazer uma prova, então você compra uma prova que é nível B2. E aí ele vai te dar se você passou ou não passou naquele B2. Né? Então ele não tem condição de saber aonde ele está, né? Exatamente, ele vai comprar só aquele nível. Então eu acho muito interessante esses tipos de prova aí, porque eu acho que ele não mede o contexto do aluno só do que ele sabe, ele mede não só do inglês que ele fez na escola, mas se ele assiste séries, se ele trabalha com apostila, se ele trabalha com inglês de livros estrangeiros, se ele é um aluno que busca bastante, que escuta bastante música, então ele vai ver você na íntegra, tudo que você sabe, e não aquele nível específico. Eu acho isso muito bacana. E fale um pouquinho para a gente aí do Academic e do Business aí, como que ele funciona, porque ele tem 2 versões de cada um, correto? Isso. Tanto a prova Academic quanto a Business se apresentam em 2 versões. Uma versão que é chamada Core, ele tem Reading, Listening e Grammar, e a versão Plus, que inclui o Speaking e o Writing. Tá? E aí, fazendo um pouquinho paralelo que você comentou, né, com os outros exames, com o TOEFL, por exemplo, a versão ITEP Core, Academic Core, ela é muito semelhante ao TOEFL ITP. E a versão Plus do ITEP é semelhante ao TOEFL IBT. Semelhante em parte de conteúdo, né? Porque as duas têm contextos, como eu falei, dentro da universidade, contextos acadêmicos, ela difere no tempo. Então, o TOEFL ITP é uma prova com 2 horas de duração. E o ITEP Academic Core, 60 minutos, 1 hora de duração. Rapidinho. O ITEP Plus tem 1h30, 90 minutos, né? 1h30. E o TOEFL IBT são 3 horas. Uma outra diferença entre o ITEP Plus e o IBT é que o Plus, ele avalia gramática, são 5 habilidades. E o
TOEFL IBT são 4 habilidades, tá? A gramática, ela não é avaliada separadamente, ela é avaliada dentro do que se produz no speaking e no writing. E a questão do resultado também, porque o ITEP Core, o resultado, ele sai em até 24 horas e o ITEP Plus em 48 horas. Então, ele é bem mais rápido também para a liberação do resultado. Nem fale, bem mais rápido mesmo. E é bacana porque é uma prova nova aí no mercado e menos tempo. E fale uma coisa para mim, você acha que essa diferença aí de uma prova de 1h30 para uma prova de 3 horas aí, e avaliando mais coisas, então os exercícios eles são mais curtos, é isso? Eles são mais específicos. Eles, por exemplo, o TOEFL ITP, ele tem 5 textos de reading. E o ITEP Core, ele tem 2 textos de reading. Entendi. Então, ela é uma prova mais compacta e né, o pessoal assim, ainda brinca e fala, olha, quando a gente faz um paralelo, né? Quando a gente quer saber se uma pessoa está doente, você tira uma amostragem, né, do sangue da pessoa. Você não tira o sangue inteiro da pessoa, né, para saber que ela está doente. Então, eles falam assim, olha, tem estudos, né, de validade da prova, tem todo o estudo de desenvolvimento que comprova isso. Então, você pode avaliar com menos questões e ter essa amostragem da proficiência. Entendi, bacana, muito legal mesmo. Bom, nós fizemos já uma comparação aí, né? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu acho que ficou bem claro, bem explicativo, né? Ficou bem bacana aí. E aí, vamos lá. Fala, pode falar. Dani, estou vendo uma pergunta aqui, se o teste, ele aceita em programas de intercâmbio acadêmico, tá? Legal. Existem assim, mais de 700 instituições nos Estados Unidos que aceitam esse exame, precisa ser verificado com a instituição, com a universidade que a pessoa pretende ir. Então, se vocês entrarem no site, vai ter lá UCLA, que é super famosa, né? Ela aceita o ITEP. Já vou dar aqui algumas, né? A California State Polytechnic University usa, a New York University, alguns programas que eles chamam de Summer Sessions, da UC Berkeley também. Então, assim, tem várias universidades e programas de high school também, mas precisa ser verificado diretamente com o departamento que a pessoa está se candidatando, tá? Não só, assim, o ITEP ele é muito forte nos Estados Unidos, hoje ele também tem uma expansão para o Canadá, México, Colômbia, Turquia, ele está presente em mais de 26 países, né? Nossa, então, bacana. Precisa verificar, mas de qualquer forma, precisa ser verificado com a instituição. A instituição ou o próprio edital da universidade. O próprio aí, edital, né? Da universidade. E ele pede, tá? Para o pessoal ficar atento. Tá. Uma outra pergunta que está entrando é se esses testes são feitos de forma individual ou em grupo. Existem as duas opções, tá? Como ele também tem essa facilidade de agendamento, se a pessoa quiser amanhã, tem, né? Pode ser aplicado. Se fizer o processo de inscrição certinho, pode ser aplicado. Ele não precisa esperar uma data específica de um test center para fazer a prova. Então, muitas vezes, como os candidatos eles estão com pressa, eles acabam agendando a prova individual, porque é dentro do dia e do horário que ele tem essa disponibilidade, né? Tá. Mas também em test centers é possível se fazer a prova em grupo e geralmente existe digamos, um benefício, uma vantagem de ter uma taxa com desconto, né? Porque ele não está fazendo de forma individual. Tá? Exatamente. Desde que a instituição tenha computadores, tenha máquinas, porque todos eles são feitos através de computadores, né? Desde que a instituição tenha máquinas com espaçamento adequado, não tem problema
ser feito em 10, se ela tiver 10 máquinas disponíveis, correto? Isso. Uhum. Não, na Selfie a gente faz também, a gente tem aí Uhum. a gente tem 14 assentos aí que daria que dá, né, para colocar bastante gente ao mesmo tempo. Mas é aquilo que você Uhum. falou, que nem o TOEFL IBT. O TOEFL IBT acontece de sexta e sábado, conforme calendário americano. E nem Uhum. são todas as sextas e todos os sábados que nós temos aplicações, porque eles lá nos Estados Unidos não liberam, né? E o Uhum. ITEP não, o cara quiser fazer numa segunda-feira, ele sozinho, ele consegue. Então, isso daí Uhum. é bem importante, facilita muito, né? Então, quer dizer, ele Uhum. tem um resultado mais rápido, ele pode fazer on demand, né? E ele tem Uhum. também essa vantagem aí de fazer até em menos tempo. E depois, Kátia, não sei se agora é o momento, mas eu acho que a gente podia até dar spoiler aí para o pessoal que está nos ouvindo em relação a valores. Uhum. Olha, a prova, comparado com outros exames, ela tem um valor bem mais atrativo. Eu vou falar só do Academic Plus, né? Porque mesmo é uma informação que está lá no site do ITEP, hoje ele custa US$ 129. Se comparar com outros exames, por exemplo, como o TOEFL, que está US$ 215, é um exame, digamos assim, com valores mais atrativos, né? Essa parte de preço que eu sei que E hoje o pesa, né? Tudo em dólar, dólar e o dólar do jeito que está hoje, hein, pesa. Kátia? Hoje acho que ele fechou, se eu não estou enganada, em 5,65, 5,66. É, Fechou numa hum, alta, imagine, quase 100 uhum, dólares de economia num único exame, né? uhum, deixa eu só responder uma pergunta também que colocaram, se no Reino Unido ele é aceito. Tem, mas com mais restrição, né? Realmente, o maior número de universidades é dos Estados Unidos, tá? Que aplica, os Estados Unidos e Canadá. Mas, de qualquer forma, eu também recomendaria que se verificasse com a instituição. Mesmo porque, Dani, só fazendo um parênteses, você sabe que tem várias faculdades que colocam assim, nós aceitamos, por exemplo, TOEFL, IELTS ou outro certificado de proficiência no nível C1, né? Então, também nós tivemos casos de candidatos que fizeram a prova, mesmo ela não estando especificada no edital, o ITEP, mas o departamento aceitava provas internacionais dentro do CFR. Então, precisaria ser uma prova dentro do CFR. E essa possibilidade também. Tá? E está tendo uma outra pergunta sobre a validade do ITEP. 2 anos, tá? Assim como outras provas de proficiência que funcionam por pontuação, 2 anos. E mesmo também, né, Dani, a gente sabe que tem alguns certificados que não colocam essa validade e não garante, né? Como é que a gente garante que a pessoa tirou há 10 Não, anos? Eu tenho um que é de 20 anos atrás. Quem garante que meu nível de proficiência é está o igual? mesmo. É o É, mesmo, né? De não, quando a de gente jeito nenhum. tirou o certificado. Então, também, mesmo em alguns certificados que não colocam a validade, o departamento da universidade está fazendo essa limitação. Ele fala o teste X dos últimos 5 anos. Né? Então, hoje, o próprio mercado ele está fazendo essa regulamentação da proficiência, mesmo que a empresa desenvolvedora do exame não coloque essa limitação de validade. Entendi, é isso aí. Realmente, a validade ela é algo que as pessoas deveriam prestar mais atenção nisso daí. Porque se você estudou, seu inglês melhorou. E se você parou no tempo, com certeza o seu inglês não é É, o mesmo de 10 anos atrás. Isso é. é óbvio, né? Mas você sabe que muita gente já está revendo isso daí, né? Isso daí já Uhum, é algo que tem incomodado algumas instituições. Como assim certificado vitalício? Isso não existe, não era para existir, né? Mas, uhum, enfim. Bom, Kátia, ó, já falamos aí sobre as vantagens aí, as facilidades do agendamento, o resultado rápido, o relatório detalhado, que eu dei uma olhada, é muito bacana esse relatório, os valores atrativos aí, né, de escola para escola.
E agora eu queria saber o seguinte, nós estamos vivendo aí um momento terrível, né? Com esse negócio da pandemia, não poder sair de casa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal aí como que é a prova do ITEP e como que ela mudou nessa fase da pandemia, as mudanças que ela teve aí nesse novo normal que nós estamos vivendo hoje. A primeira preocupação, né, é com a parte de segurança. E isso com todas as provas de proficiência que a gente chama de high stake. High stake são provas em que há uma decisão importante relacionada ao resultado, como, por exemplo, um processo de imigração, aceitação numa universidade internacional. Então, o ITEP, ele criou um mecanismo, ele aprimorou, na verdade, alguns mecanismos, como o browser lock. Você instala esse browser lock e quando você inicia a prova, você só fica com a tela da prova, você não consegue acionar outros programas simultaneamente. Uma outra mudança foi na PhotoSure. Ele tirava a prova, ela tirava a fotografia do candidato, uma foto a cada sessão, em momentos aleatórios. O candidato não sabia, ele é avisado no início da prova, ele precisa concordar, mas ele não sabia em que momento essa foto seria tirada. Agora, essa foto é tirada a cada minuto, tá? Para garantir que realmente é o candidato que está lá sentado fazendo a prova, que ninguém entrou no lugar dele, né, para fazer a prova. E na sessão de speaking, que antes tinha só a gravação do áudio, agora é o vídeo do candidato respondendo as perguntas. Então, ele faz a gravação do vídeo. Né, foram formas de se aprimorar a segurança do teste para que os candidatos pudessem fazer no período de quarentena, né, da segurança de casa, e que não deixassem de dar continuidade ao processo de application, por exemplo, nas universidades, mesmo porque as provas que são feitas agora, às vezes o processo ele vai ser analisado daqui a 6 meses. Então, a gente está falando num período de pandemia agora, mas a pessoa está se programando para fazer esse intercâmbio daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? E tomara que já tenha vacina, já tenha passado toda essa loucura aí de pandemia, né? Olha, eu escutei que essa pandemia ainda vai longe, hein? Vai até o ano que vem. Sem querer desanimar vocês. Não, brincadeiras à parte, né? Não, mas realmente é um certificado que ele está preocupado aí com a veracidade da situação, né? Se o candidato realmente está ali fazendo a prova, porque a gente sabe, essas provas internacionais aí, todo o cuidado que eles têm para fazer a aplicação. No TOEFL e IBT, até scanner nos candidatos a gente precisa passar, entendeu? Mesmo tendo um supervisor com ele aí o tempo todo acompanhando, né? A gente sabe que até isso daí a gente precisa. Mas legal. Hoje, né, você comentou do TOEFL e IBT, porque assim, em um test center você tem um ambiente controlado, né? E o TOEFL e IBT, inclusive, incluiu o teste de voz, para que se comparasse, né, qualquer dúvida entre o intervalo e a volta para o speaking, eles passaram a solicitar um teste de voz no início da prova para fazer essa comparação, né? Então, é muito difícil essa questão de fraude com esses exames, porque realmente eles investem muito na parte de segurança. Exatamente. E ó, tem mais uma pergunta aqui do pessoal perguntando se, por exemplo, se não conseguiu o resultado naquele momento que ele precisava, depois de quanto tempo ele pode ser reavaliado, retestado, ele pode fazer a prova novamente? Não tem esse limite, né? Se ele quiser fazer a prova, uma nova prova no dia seguinte, é possível. Ele vai fazer provas diferentes, né? Porque existe um banco de dados, de perguntas, ou formato de provas, que a gente chama, e é verificado que ele já fez uma prova e ele pode
se candidatar no dia seguinte, mas ele vai fazer uma prova diferente. Sim, então cada vez que ele fizer essa prova, ele pode fazer essa prova hoje, amanhã, depois de amanhã, porque o resultado 24 horas está na mão, ele pode fazer na sequência. Só que o resultado dele continua saindo de 20 a cada 24 horas. Só que as provas são diferentes a cada vez que ele faz. Essa é a única diferença. Uhum. Bacana. Kátia, você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Eu acho que foi bem esclarecedora aí as perguntas, né? A participação do pessoal. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa prova? Eu queria saber, né? Saber não, eu queria até conversar com você, que situações você viu de candidatos que realmente, pelo fato de ter um certificado de proficiência em inglês, teve uma mudança de vida, uma oportunidade diferente, né? Até para você compartilhar um pouquinho, porque eu sei que a Self é uma grande parceira nessa parte de exames de proficiência, né? Que experiência você teve, Dani? Então, Kátia, é assim, eu sei que a gente já impactou a vida de muita gente. Uma última que eu posso falar para você aí foi ele foi aluno meu há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Fui até no casamento dele, fui no aniversário de 1 ano do filhinho dele, e agora com 18 anos, o filho dele resolveu jogar futebol fora do país. Então, o mais difícil ele conseguiu, que era ter habilidade, né, talento, para ele ir para fora. Mas ele não tinha algo muito importante, que sem aquilo ele podia ser o Pelé, o Messi do futebol. Ele não ia, ele tinha que ter o inglês. Uhum. E aí, assim, a gente tinha um período muito, muito curto para ajudar ele a se preparar. Eu sei que aí era aula de manhã, de tarde, e a gente foi, né? E esse menino de 18 anos aí que eu vi nascer, ele acabou ficando com a gente aí 6 meses intensivos aí na faculdade, na Self, ele praticamente, ele ia almoçar no centro, voltava e continuava as aulas. Foi um período assim bem sofrido para todos nós. Eu intercalava professores diferentes, a gente fez bastante coisa, né? E hoje ele está com uma bolsa de R$ 10.000, 2 de house, né, alimentação, e mais R$ 8.000, $8.000, né, que a família ganhou de bolsa. Ele está em Michigan jogando futebol. Não sei se os pais dele estão na live aí, tanta gente eu não consegui ver aí, mas Ariane e Wilson, que são os pais, estão muito orgulhosos dele, né? E assim, ele vai fazer faculdade fora do país, isso tudo por conta do inglês. Eu já tive um outro aluno também, que é para aquela Universidade de Cornell, no Nova York, que é uma faculdade voltada para agropecuária, gado e tudo mais. E era o sonho da vida dele, aquilo. E eu lembro também disso daí, dele ter estudado muito, ele ter se esforçado e ele ter conseguido ir. Um outro que me marcou muito foi um turco, o Kemal. Kemal, ele era ele é da Turquia, tá? Ele, a Érica vai lembrar dessa situação. Ele ligou um dia na Self, ele falou, ele era comandante de um navio de carga. E ele precisava, porque a filhinha dele tinha síndrome de Down, e ele ficava muito tempo na água, e ele queria ir para o aéreo. E o aéreo precisava de uma certificação internacional, porque aí ele tinha mais condições de ver do ar, dava para ele voltar para Istambul, na Turquia. E do mar não dava com tanta facilidade, né? E como a filhinha dele tinha esse problema aí, o que ele fez? Ele começou a estudar e tudo mais. Ele estava no porto ele aportou o navio no porto de Salvador. Ele viu que tinha uma prova. Ele pegou um avião, um voo de Campinas, Piracicaba. Nós mandamos um Uber buscar ele, porque ele tinha ligado para a gente. Pelo amor de Deus, vocês me ajudam, que eu só tenho esse dia para fazer essa prova. E eu vou estar no Brasil. E a escola de vocês tinha vaga. É aí que eu vou fazer. Você não tem noção. O Uber foi buscar ele de manhã, o voo dele mudou, tive que achar hotel para ele ficar, foi uma loucura. Mas enfim, ele foi até a Self. Infelizmente ele não conseguiu pontuação na primeira vez, né?
porque foi uma loucura muito grande. Ele parou no Porto de Santos, pegou o avião de Campinas, Piracicaba, Salvador, Campinas, nós mandamos um Uber buscar ele, trouxe ele até Piracicaba, ele fez a prova, voltou no mesmo dia, porque o navio não podia ficar aportado, ele tinha que levar o navio embora, e aí ele me ligou, ele falou, Daniela, infelizmente eu não consegui nota, mas eu preciso da sua ajuda. Nós demos várias aulas para ele, respeitando o horário do fuso horário da Turquia, né? Que eram, acho que eram umas 12 horas de diferença, se eu não me engano, 8 horas, aí eu não me lembro. Mas, enfim, fizemos as aulas, ele ficava lá de noite, a gente de manhã, e nós fomos fazendo, tal. Ele passou o que esse homem me agradeceu, porque, assim, era o que ele precisava para ele ver a filha dele crescer, né? Então, assim, são N histórias, porque já tem 8 anos que nós aplicamos essa certificação, né? Então, a gente já chorou muito, já torceu muito. Chora com o candidato, né? Nem fala, chora junto com o candidato. Você comentou, né, da Turquia, o ITEP, ele é muito aplicado na Turquia pelas empresas aéreas. Né? Então, eu estive em contato, né, conheci o representante do ITEP da Turquia, e hoje eu acho que o maior segmento que eles atendem é de empresas aéreas. Né? E aí você comentou um outro ponto que eu acho que é importante, que as pessoas às vezes falam assim, tá viajando, né, para fazer, vem de Salvador para São Paulo, aí às vezes não tem vaga em São Paulo, ele pega e viaja para o sul do Brasil. Então, assim, olha, façam a inscrição com antecedência, né? Se preparem com antecedência, não deixem tudo assim muito para em cima da hora, porque apesar de você poder agendar o teste com facilidade, né, no dia seguinte, na semana seguinte, pode ser que não dê tempo para todo o processo que a pessoa precisa, ou na empresa ou na universidade, né? E também pode ser que ela não consiga nota na primeira vez. Então, você precisa deixar um tempinho, né, para até se dar uma segunda chance, uma terceira chance, se for necessário. Claro que a gente torce para que seja na primeira, mas tá com aquela pressão, olha, eu tenho que conseguir, se não é só no ano que vem. Minha nova oportunidade, né? Exatamente. Então, para fazer com essa antecedência. E eu já vi muita gente perder processo de seleção, mestrado. Você sabe que aqui no Brasil a gente dá aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Então, os orientadores aí, muitas vezes, eles veem que o candidato tem um processo, um mestrado, né? Um projeto legal de mestrado, ele começa a desenvolver aquele projeto e aí o orientador vê que o cara não tem o nível que ele precisa. Porque muitas vezes ele já parte do mestrado para o doutorado. E a pontuação do mestrado e do doutorado, ela é um pouquinho diferente, né? A do doutorado é sempre um pouquinho a mais. E muitas vezes ele fala para o candidato, olha, vamos fazer o seguinte, vai fazendo o seu projeto, e aí você vai conseguindo, né, estudar o inglês tal, para você prestar antes de você fazer a aprovação do seu mestrado. E o que acontece? Tem muita gente que deixa para depois o estudar inglês, porque eles acham que é ir lá fazer a prova e pronto, né? Passei. E a gente sabe que hoje uma prova de proficiência, ela não testa só o seu inglês, ela também testa a sua dinâmica de fazer a prova. Se você é um candidato que você consegue fazer uma prova sob pressão, com aquele cronômetro rodando lá, se você tem condição de raciocinar no tempo da prova, porque você tem horário para você fazer aquilo, né? E aí o que acontece? Muitas vezes o candidato se perde até com o tempo. Ele vai falar assim, nossa, mas faltava 10 minutos, faltou 2 textos para eu terminar. Então, né? E aí o que acaba acontecendo? Esse candidato, ele se perde com isso daí. E aí o mestrado, o que aconteceu? O que eu já vi acontecer? 1 mês, 2 meses antes, o cara ir lá, prestar a prova, não passar, e aí ele fala, e agora, o que eu faço? Por que você não estudou inglês esse 1 ano e meio que foi dada a oportunidade a você, né? Mas, enfim, a gente sabe como o brasileiro deixa tudo por última hora. Eu sou contra os editais deixarem, os orientadores deixarem para depois, não.
A hora que você tiver o certificado, você entra no mestrado. Você não tem o que vai fazer, você tem que estudar. Porque já é assim, é complicado quando uma pessoa já sai da universidade sem falar inglês, né? A gente sabe que o certificado que ele tem, ele pode dividir no meio, porque as vagas dele, hoje em dia, com o mercado de trabalho do jeito que está, né, Kátia? O inglês hoje é primordial. Fundamental, essencial, primordial, né? Nem sei quantas outras... A parte de certificado também não é só para países que falam a língua inglesa. Eu tive uma situação em que eu consegui uma bolsa para fazer um curso até de curta duração, ligado a negócios no Japão, e eu precisei apresentar um certificado de proficiência em inglês. Né? O curso ele era dado em japonês, né, mas foi solicitado, quer dizer, tinha intérprete e tudo, mas foi solicitado comprovação no japonês e no inglês. Então, também, isso abre as portas, assim, para muitas coisas. E as pessoas, né, para muitos países. E eu não tinha a noção, antes de estar tão envolvida com o teste de proficiência, das oportunidades que tem. Muitos atletas conseguiram bolsas, mesmo que não seja bolsa integral, quando a gente fala bolsa, o brasileiro já pensa em bolsa 100%, né? Eles costumam dar muitas bolsas parciais, mas assim, por ser atleta, pessoas que eram federados aqui, conseguiram, jogador de futebol, nadador, jogador de tênis, eu já vi até uma candidata softball, que nem é popular aqui no Brasil, né? Então, assim, tem muitas oportunidades que às vezes as pessoas não ficam nem sabendo. Instituições de bolsa de estudo, né? Que também as pessoas às vezes podem tentar direto com a universidade, mas tem outras, né? Além da CAPES, da FAPESP, tem Erasmus Mundus, que dá a bolsa para as universidades europeias, tem fundações, né? Fundação Ford, tem várias instituições que fomentam essa troca de conhecimento internacional. Então, é questão de ir atrás. Muita gente não conhece, não sabe e dá. E também eu acho que não ficar só dependendo, pensando só na bolsa, porque aí tem o custo também, né? Pensando numa oportunidade internacional. Tem o custo de moradia, o custo de sobrevivência no país, que muitas vezes precisa ser complementado. Mas tem aí muita oportunidade que as pessoas não conhecem. Exatamente. Tô com uma pergunta aqui, Kátia, para falar um pouco como que o ITEP como que as empresas, os RHs das empresas, eles podem usar o ITEP dentro do corporativo? Então, ele pode usar dentro da política de idiomas, para mensurar regularmente como está o aprendizado, a evolução dos funcionários, pode usar no momento da contratação, num processo seletivo, que eu já vi até de desempate de candidatos, né? Os dois candidatos tinham situações currículo muito semelhante, experiência muito semelhante, e o fator de desempate foi o inglês. Né? Então, foi solicitado a nota de proficiência deles. Eu acho que, principalmente hoje, as empresas buscam mensurar o retorno do investimento que elas estão fazendo. Claro. Né? Então, eu acho que aí é que se encaixa essa parte e o trabalho das consultorias linguísticas, né? Que tanto a gente, vocês também fazem isso, orientando o RH de que forma, que habilidades são necessárias, porque não é só a aplicação do teste para todo mundo. Exatamente. Às vezes você tem que precisam falar mais, outros precisam ler manuais, então você pode colocar objetivos diferentes dentro da mesma prova, de acordo com a função. É um dos exemplos, né, que a consultoria pode fazer para o RH da empresa. Exatamente, porque muitas vezes, né, Kátia, o RH vai lá, ele subsidia, ele paga para o funcionário, e nem sempre o funcionário valoriza tudo aquilo que a empresa está fazendo por ele.
E o que ele não está lembrando é que se ele sair da empresa, o inglês ele leva junto. Né? Então, o que a empresa precisa fazer? Além do curso de inglês, a empresa precisa também dessa consultoria aí, né? Que seria a aplicação de uma certificação internacional como o ITEP aí, para mensurar o aluno. Então, eu estou pagando para esse candidato. Ele começou no final do A1. Onde que ele está hoje? Ele está na metade do A2? Ele está no final do A2? Mas ele tem que ter evoluído da onde ele começou. Porque senão tem coisa errada. Ou a escola que não está fazendo um bom serviço, ou é o funcionário que não está estudando muito, né? Exatamente. Mas alguma coisa errada tem. E para evitar aquilo que a gente ouve muito de alunos, né? Nossa, faz 10 anos que eu estou no básico. Ou, nossa, eu estou há 7 anos no intermediário, eu não saio disso. Né? Então, a empresa, ela enxerga tudo isso como investimento, e é um investimento. Então, ela não quer que ficar investindo 7 anos para um funcionário não sair do básico. Né, que seja por qualquer motivo, né? Então, ela vai avaliando, e o que eu vejo que é muito comum, cada aluno escolhe a escola mais próxima, algumas empresas homologam algumas escolas, né, dentro de alguns padrões, e uma empresa terceira faz essa avaliação. É isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, que bacana. Kátia, você quer acrescentar mais alguma coisa que nós já... a gente nem pareceu, né? Mas já foi mais de 50 minutos aqui do nosso tempo. Você gostaria de falar, de acrescentar mais alguma coisa aí na nossa live de hoje, que eu acho que foi muito produtiva e eu acho que vai enriquecer aí, ó, o conteúdo das pessoas aí em relação a elas desmistificarem o que é um teste de proficiência, né? Uma certificação internacional, que tem muita gente que até hoje acha que não precisa, né? Que não vai servir para nada. Mas é muito importante na vida acadêmica. Eu falo, esses jovens que estão vindo aí, essa criançada que está vindo aí com 7, 8 anos, eles já estão tendo que fazer essas certificações, então é uma coisa que está cada vez mais implícita na vida das pessoas, né? E é isso mesmo, Dani. Dani, eu só queria agradecer pelo convite, pelas as pessoas também que estão participando, né? E se alguém tiver alguma dúvida adicional em relação ao ITEP, eu estou à disposição, né? A MK Consultoria, a Selfie também é uma grande parceira na parte de exames de proficiência, no ITEP também. Eu estou à disposição. Obrigada, Dani. Imagine, bacana você, Kátia. Olha, gente, então assim, para aqueles que quiserem mais informações aí, se precisar de uma consultoria gratuita, estamos à disposição. Tem um link aí que basta vocês clicarem no link, já vai direcionar vocês para a bio, né? Ou se vocês preferirem, vocês podem mandar um DM para a gente aí, o direct message, né? Aí vocês aqui sabem. E nós ficaremos muito felizes aí, né, Kátia, de poder ajudar esse pessoal aí a ingressar na faculdade, mestrado, doutorado, o que quer que eles precisem fazer. E eu vou convidar vocês para a próxima live nossa, que vai ser daqui 2 semanas, que vai falar sobre o Cyber Teacher, que é uma oportunidade de estudo online, né? Pagando bem menos que uma escola regular, com professores nativos, e que você vai conseguir dar uma turbinada no seu inglês para poder tirar essas certificações aí, tá bom? Então, gente, um abraço para todos vocês, muito bom estar aqui com vocês hoje, a hora passou rapidinho, e se precisarem de alguma coisa, nós estamos à disposição, tá bom? Até mais, gente. Boa noite, Kátia. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.